essas pessoas estão na maldição do pecado. Todas elas. Independente do que é, o que faça, o que pratica ou deixa de praticar. Independente se é crente, católico, espírita, budista, xiita, macumbeiro, ou qualquer religião, independente se é gordo, se é magro, feio, bonito, se é rico, se é pobre, analfabeto, universitário, intelectual, independente se é grande, pequeno na sociedade, independente do que ele faz, se é um malfeitor na sociedade, ou ele é um homem de boas obras na sociedade, todos estão condenados ao inferno, merecedor da condenação, porque são pecadores. Estão em pecado. Você não é um pecador porque você peca. Você peca porque você é um pecador. O pecado está intrínseco na alma. O pecado contaminou, deformou o interior do homem. É isso que Jesus quer mudar. Tem muita gente preocupada em mudar a roupa, o exterior. A mudança de Deus é no interior, tornando o homem pecador com a sua imagem deturpada, uma nova criatura quando ele crê em Jesus. Essa nova criatura é a restauração no seu interior, é a comunhão com Deus, é a reconciliação, é a justificação que esse homem agora vai ter diante da divindade, diante de Deus, saindo de uma situação para outra de conforto, saindo do juízo para a justificação. É isso que Cristo muda. E é essa a minha convicção, a minha alegria, a minha certeza em Jesus, porque eu tenho essa convicção. Eu não preciso que alguém me diga, você só é salvo se fizer isso, se estiver ali, se vier para aqui, se for obediente, se for fiel, se estiver praticando isso, aquilo, outro, dentro desse meio aqui ou daquele outro. Não, eu não preciso. A minha convicção com Deus, eu tenho, sabe aonde? Não é no meu intelecto, é no meu espírito, é na minha alma, porque o Espírito Santo de Deus é quem me confirma, testifica e me dá a certeza de que eu sou de Deus, filho de Deus, selado para o dia da redenção, porque isso quem garante é a minha fé em Jesus, o Espírito Santo que me sela. A garantia de que eu sou de Deus é o Espírito Santo que me sela para o dia da redenção, que me torna filho de Deus. É o Espírito Santo que me leva a crer no senhorio de Jesus Cristo, a saber que Ele é o meu Salvador. É o Espírito Santo que me dá essa certeza e confiança de que o que Cristo fez por mim na cruz do Calvário, eu não preciso ter mais medo nenhum. Eu tenho essa convicção pelo Espírito Santo de Deus. Quando eu criei na palavra, quando eu voltei minha atenção para a palavra, quando eu deixei a palavra me direcionar no meu entendimento. Essa convicção é dada pelo Espírito Santo. Tem muita gente aí que a convicção dele está na veste dele. A convicção dele está na religião dele. Se ele não for para a religião, ele diz logo que não é mais salvo, que ele está desviado, que ele está perdido, que Deus não está mais com ele, porque a confiança dele é da religião. Ele tem que ir para a igreja para buscar a Deus. Ele tem que ir para a igreja para ter a visita de Deus. Ele tem que ir para a igreja para estar sendo de Deus. Ele tem que ir para a igreja para adorar a Deus, para receber bênção de Deus. Por quê? Porque a confiança, o alicerce dessas pessoas foi direcionado não para Jesus. Eles estão errando o alvo. É direcionado para uma instituição, para um ambiente religioso, dentro de uma vida religiosa, cumprindo a formalidade religiosa. Essa é a confiança de muitos que acham que são de Deus. A minha confiança de que eu sou de Deus, eu estou em Deus, aguardando e sendo herdeiro da promessa de Deus, é Cristo, é nele, por ele, o Espírito Santo de Deus é quem dá em mim essa alegria da verdadeira esperança do alto. Ninguém pode ter esperança de salvação se não for pelo Espírito Santo. Todo mundo pode dizer, eu sou salvo, mas a certeza e a convicção na sua alma só se tiver selado pelo Espírito Santo. Eu não falo de salvação dentro de um sermão religioso. Eu não falo de salvação porque a religião me garante isso. Eu não falo de salvação porque na religião se prega isso. Eu falo de salvação porque foi Jesus que falou que quem nele cresce
não seria condenado, seria salvo, porque Ele é quem salva. Sabe por que eu tenho fé, confiança e esperança em Jesus Cristo? Porque eu sei o que Ele fez por mim e o que Ele me garantiu com o seu sacrifício na cruz do Calvário. Eu não preciso fazer boa obra para ser salvo. Eu não preciso fazer nenhum sacrifício para ser salvo, porque o sacrifício foi feito pelo próprio Jesus. A boa obra pela qual eu sou salvo não é a minha, é a de Deus. E essa obra de Deus é Jesus. É essa obra que eu tenho que me dedicar. A obra de Deus é Jesus. Não é a minha vida de igreja. Não é a minha vida de devoção a uma igreja. A obra de Deus não é essa. A obra de Deus é Jesus. Eu me mantendo confiante e firme, guiado por Ele e pregando Ele ao mundo. Essa é a obra de Deus. O mundo precisa, não é de igreja, nem de vida religiosa, dentro de sacrifício religioso dentro de igreja. O mundo precisa de conhecimento da verdade que liberta. O mundo precisa da mensagem do Evangelho de Cristo. O mundo, as pessoas, não precisam de igrejas evangélicas. As pessoas precisam ouvir o Evangelho para crer no Evangelho, não para estar dentro de igrejas evangélicas. O mundo não precisa de igrejas evangélicas. O mundo não precisa de igrejas católicas. O mundo não precisa de religião A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, por aí vai, porque é tanta religião, é tanta igreja, é tanto homem que diz que é de Deus, mas não tem o Evangelho para esse povo. É uma vida formal, uma vida de sacrifício, de devoção religiosa para Deus. E não é esse o caminho. O mundo precisa conhecer a verdade que liberta. O mundo precisa receber o conhecimento das boas novas, a informação do Evangelho, que é o poder de Deus para salvar as nossas vidas. Romanos 1,16. Paulo vai dizer: não me envergonho do Evangelho de Cristo Jesus, porque é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê, tá? É preciso crer. Não é que você é salvo porque já foi salvo. Não é porque Jesus morreu na cruz e todo mundo já está salvo. Ele morreu para que todo aquele que nele crê seja salvo. Não pereça. Tem que crer. A fé, a salvação é gratuita, mas é condicional ao crer em Jesus. A fé, ela tem um condicional, a salvação. Não é como muitos pregam aí, não. Jesus já morreu pelo mundo. Ele morreu pelo mundo para que o mundo creia nele como única esperança que foi trazida para nós, para que a gente fosse salvo. Mas se você não quiser se render a Cristo, não crê em Jesus, vai continuar perdido. Porque tem muita gente aí crendo em Maria, como medianeira, como salvadora, como aquela que intercede por eles, como aquela que roga por eles, que dá paz, que livra do inferno. No catolicismo romano ensina isso, para o homem ser salvo. E outras coisas além. Tem muita gente crendo aí que é salvo porque guarda o dízimo, dá o dízimo, porque é batizado dentro de um cerimonial religioso dentro de igreja por homem. Tem muita gente que acha que é salvo porque guarda sábado. Tem muita gente pensando assim, porque nas igrejas evangélicas, muitas ensinam isso. Vai ver qual é o ensino da salvação que os testemunhos de Jeová têm. Qual é a convicção de salvação deles? Eles acham que são salvos porque são da religião dos testemunhos de Jeová. Vai ver qual é a convicção de salvação que os mormons têm. Os mormons são ensinados que são salvos porque eles são mormons, da religião de mormon. Vai ver qual é a convicção de salvação que os espíritas têm. É o karma, a boa obra. Porque eles acham que vão se salvar porque são bonzinhos. Estão fazendo reparação do seu pecado com o karma, com o sofrimento, com as boas obras, com a reencarnação. Eles são ensinados assim. Vai aprender qual é o conceito de salvação que os muçulmanos têm. Qual é o conceito de salvação que vários grupos de várias religiões têm.